Olá, queridos estudantes. Hoje nós vamos tratar sobre a Mesopotâmia. Já falamos do Egito Antigo, hoje nós vamos falar da Mesopotâmia. A Mesopotâmia foi uma região onde vários povos disputaram, né? Foi uma região disputada por vários povos, onde nasceu vários impérios, nasceram e morreram, né? E nos deixaram coisas muito importantes. Talvez a mais importante de todas seja justamente a escrita. Não que a escrita tenha surgido na Mesopotâmia. Hoje se sabe que mais por volta de 4000 a.C., a escrita surgiu em vários lugares. Surgiu no Egito, surgiu na Mesopotâmia, surgiu na Índia, surgiu na China. Há uma possibilidade também de ter surgido na América. Então, não é uma exclusividade dos mesopotâmicos. Entretanto, a escrita deles foi muito importante para nós porque ficaram muitos registros e serviram de base para outras escritas que foram surgindo. A escrita na Mesopotâmia é chamada de cuneiforme. Cuneiforme porque ela é em forma de cunha. Cunha. Como é que ela era feita? Vejam bem, pegava-se uma tabuazinha de argila, né, de barro, faziam uma tabuazinha, um quadradinho. Enquanto a tábua estava mole, eles iam com uma vareta e escrevia nela, pressionando, o que dava essa forma de cunha. Também porque o objeto com o qual eles pressionavam tinha também a forma de uma cunha. Por isso ela é chamada de cuneiforme. A palavra Mesopotâmia significa, numa tradução livre, como terra entre rios, né? Porque meso significa meio e pótamos significa rio, né? Daí, por exemplo, hipopótamo. O que é um hipopótamo? Né? É aquele animal grandão que vive no rio. E os gregos chamaram de cavalo do rio, porque hipo quer dizer cavalo, hipótamos quer dizer rio. Então o hipopótamo seria para os gregos cavalo do rio, porque eles viram o hipopótamo e assim eles o identificaram. Mas vejam, a Mesopotâmia localiza-se onde hoje é o Iraque, certo? Entre os rios Tigre e Eufrates. Não somente o Iraque, mas ela abrange o que hoje seria parte do Iraque, da Síria, da Turquia e do Kuwait, né? Essas seriam as regiões que são banhadas por esses dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. É uma região de clima muito quente e árido e até um pouco desértico. Então, esses rios é o que dão vida a essa região. Daí porque é uma região tão disputada por vários povos, justamente porque eles disputam uma área muito fértil em meio a um território muito árido. Então, acabam disputando e guerreando por esses territórios. Os primeiros a se organizarem nessa região da Mesopotâmia foram os sumérios. Os sumérios ocuparam a região sul da Mesopotâmia, próximo de onde hoje é o Kuwait e o sul do Iraque. Eles ocuparam essa região e fundaram várias cidades. As mais importantes foram Ur, Uruk, Eridu, Lagash. Essas eram as cidades mais importantes da Mesopotâmia. Lembrando que essas cidades não são construídas assim do nada. Elas vão surgindo a partir de aglomerações de pessoas que vão se dedicando ao pastoreio e à agricultura, e aí vão fortificando suas casas, vão fortificando um grupo de casas, até que ali surge uma cidade. Certo? Agora, essas cidades, vejam bem, embora elas fossem do que a gente chama de Suméria, elas eram completamente independentes. Não havia o país, a Suméria. O que havia eram essas cidades-estados, quer dizer, era uma cidade e era um estado ao mesmo tempo, porque cada cidade tinha seu rei, cada cidade tinha suas regras, tinha suas leis, tinha sua cultura, embora a cultura
da Suméria tenha uma certa identidade, mas cada povo também tinha sua identidade, cada cidade também tinha sua identidade, né? Daí a sua identidade religiosa, suas festividades, sua identidade enquanto uma cidade-estado, porque além de ser uma cidade, ela era também um estado, dada essa autonomia que elas tinham. Eles dedicavam-se basicamente à agricultura e ao pastoreio, né? Mas também havia o artesanato e, consequentemente, o comércio. O que é esse artesanato? Né? São os artesãos. Esses artesãos são construtores, são pedreiros, são carpinteiros, são tecelães, são ceramistas, né? Quem faz cerâmica, objetos de cerâmica. São os próprios ferreiros, que vão surgir também depois, né? Os que trabalham com metais. E isto é o que dá vida às cidades, né? É justamente essa independência do ponto de vista econômico, embora houvesse comércio entre várias cidades, certo? A gente tem que, ao tratar desses assuntos, a gente tem sempre que pensar que não situações como a escrita, por exemplo, ou mesmo os outros, os artesanatos em geral, eles não surgem de uma hora para outra, assim como também as cidades também não surgem. Tudo isso é parte de um processo, né, do que um historiador chamado Fernando Brodel chama de longa duração, né? Existe a longa duração e a curta duração, né? Por exemplo, uma guerra. Aí diz, uma guerra, a guerra estourou no ano tal. No dia tal começou a guerra. Ora, mas aquela guerra, ela é resultado de um longo processo. É este longo processo, né, que Brodel chama de longa duração, que é o que vai desencadear na curta duração, que seria uma guerra. Então, ao analisarmos a história, a gente tem que sempre ter isso em mente. Pois bem, os sumérios viviam ali, mas de vez em quando haviam guerras entre essas cidades. E quando essas cidades guerreavam entre si, elas acabavam se enfraquecendo. Então, esse constante conflito entre essas cidades fez com que elas se enfraquecessem, né? As guerras vão enfraquecendo o poder dessas cidades. E assim, chegou outros povos que foram se juntando ali, principalmente um grupo chamado Acádios, né? Foi controlando, foi dominando essas cidades até formar um império, que foi o Império Acádio, certo? E este Império Acádio conseguiu, esse sim, diferente dos sumérios, os acádios conquistaram várias cidades e formaram um império, né, que é justamente esse Império Acádio. Mas ele também se enfraqueceu pelas próprias lutas internas. E aí veio um outro povo, foram se organizando, vindo da Arábia Saudita, povos semitas, chamado Amoritas. E os Amoritas, né, acabaram conquistando o Império Acádio, né, e formaram o que a gente chama de Primeiro Império Babilônico, porque a sede deles era justamente na cidade da Babilônia, que fica ali mais ou menos no centro da Mesopotâmia. Uma figura de grande representação deste primeiro Império Babilônico foi justamente um rei chamado Hammurabi, né? Ele viveu ali no século XVIII, governou ali no século XVIII, antes de Cristo, 1790 e pouco, e ele fez uma grande obra que foi escrever as leis, dizendo que teria sido ditadas por um deus. Ele escreveu, e hoje em dia a gente conhece parte dessas leis, que ficaram conhecidas como o Código de Hammurabi, ou Hammurabi, ou Hammurabi, né? As pronúncias variam de acordo com as traduções e com as pronúncias de cada país. Então, que aqui a gente chama de Hammurabi, né? Então, este rei, ele organizou esse código de leis, que não é o primeiro, mas é digamos assim, o mais organizado conjunto de leis que foi feito na antiguidade. Temos alguns exemplos. Olha, deixa eu ver aqui. Tem aqui alguns exemplos de como é este código. Olhem só. Ele diz: se um homem livre
roubou um bem de um deus, quer dizer, de um templo, né, ou do palácio, este homem será morto. Ou seja, roubou, morreu. E aquele que recebeu da sua mão o objeto também será morto. Ou seja, o receptador. Alguém rouba e vende para o outro. Quem roubou vai ser morto e quem comprou também vai ser morto. Mas vejam, isso não é qualquer bem. Isto é um bem que seja do templo ou do palácio. Ou seja, do Deus ou do rei. Certo? Agora, se um homem livre roubou um boi, uma ovelha, um asno, um porco, um barco, se foi de um deus ou de um palácio, deverá pagar 30 vezes. Certo? Agora, se este homem que roubou não foi um homem livre, foi um servo, né, ele pagará 10 vezes o que ele roubou. E se eles não tiverem como pagar, eles serão mortos. Né? Isso é o que chamam também de lei de talião. Lei de talião, talião de tal e qual. Né? O roubo ou o crime vai receber uma punição exemplar e muitas vezes semelhante, tal e qual foi. Por isso que às vezes rouba, corta a mão, né? Faz não sei o que, matou, tem que morrer. Essa é uma lei de talião. E ele é muito usado no Código de Hammurabi. Por exemplo, tem outro exemplo que se um pedreiro construir uma casa e essa casa cair e matar o dono, a casa do pedreiro também tem que ser derrubada com ele dentro. Se a casa caiu e matou o filho do dono, pois a casa do pedreiro tem que ser derrubada com o filho dele dentro. Né? Olha que o crime de acordo com a punição de acordo com o crime será muito comum. Mas também havia uma diferença social, né? Porque na Mesopotâmia, basicamente, havia os homens livres, cidadãos plenos, havia os servos, que tinham uma cidadania limitada, não era nenhuma cidadania, né? Mas que tinham uma liberdade limitada, e tinha os escravos, né? 3 grupos. O escravo, obviamente, ele não tem direito a nada, ele é a propriedade de alguém, ele não é dono nem dele mesmo. Já o servo, ele tem mais liberdade, ele não é propriedade. Né? E o homem livre, ele, como o próprio nome diz, ele é livre para fazer o que lhe entender de acordo com a lei. Né? Então, este primeiro Império Babilônico, que é dos Amoritas, ele tem essa grande contribuição que foi o Código de Hammurabi. Tá? Bom, e aí os Amoritas, este primeiro Império Babilônico, também foi se enfraquecendo, porque povos dominados tendem a lutar pela sua libertação, certo? E aí isso vai enfraquecendo o império. Aí eles conseguem a liberdade, conseguem lutar contra o outro império, ele se enfraquece, ou esse povo conquista a liberdade, ou ele é dominado por um outro povo, que geralmente é o que acontece aqui. Revoltas internas, vem um outro e conquista aquela região e forma um novo império. Assim, depois do Império Babilônico, veio o Império dos Assírios. Os assírios, pessoal, era um povo que habitava o norte da Mesopotâmia, uma região montanhosa. Eles não tinham uma agricultura forte, nem um pastoreio, certo? Era uma região mais infértil e mais montanhosa, portanto não era adequada à agricultura. E por isso eles se dedicavam à guerra e ao saque. Atacavam as aldeias, os povos, as cidades vizinhas. Dali eles tiravam o que podia, certo? E assim eles se sustentavam. Eles formaram também um grande império, que foi o Império Assírio. Uma característica que é interessante do ponto de vista negativo, era a crueldade com a qual ele tratava os povos vencidos. Os assírios, eles eram muito cruéis com aqueles povos que eram dominados, porque eles queriam deixar um exemplo para que ninguém se revoltasse, certo? E aí, cortar dedo, cortar a mão, cortar o nariz, cortar a orelha, furar um olho, arrancar a pele, certo? Matar de forma cruel foi uma das especialidades dos assírios, né? E daí vem muitas narrativas, algumas não podem ter credibilidade, mas dão ideia, né, da crueldade que era, né? Tem uma narração, por exemplo, que diz que
Os assírios, ao conquistar uma cidade, um reino, eles arrancaram a pele dos nobres, né, dos reis, dos nobres que governavam aquela cidade, e revestiram uma torre, né? Obviamente não sabemos até onde isso é realmente histórico ou uma lenda, mas dá uma ideia da crueldade com que eles tratavam os povos vencidos. E assim eles conseguiram, inclusive, se manter durante muito tempo, né? Os assírios, assim como os demais babilônicos, são muito citados, ou mesopotâmicos, são muito citados na Bíblia. Então, de vez em quando vocês vão ouvir alguma narrativa sobre eles, e sobre os assírios é sempre algo muito negativo por conta dessa ferocidade, dessa violência com que eles conquistavam. Porque eles criaram um exército também muito forte, né? Eles introduziram armas novas, né, como o carro de guerra, né? Eles reformaram esse carro de guerra e transformaram em uma arma muito poderosa. E o exército era bem organizado, né? Lanceiros, aqueles que usam as lanças, né? Arqueiros que atiram de arco e flecha, a infantaria que vai na frente. Estes carros de guerra deram uma grande vantagem para ele em relação aos outros povos. Então os assírios foram muito efetivos em sua forma de conquistar outros povos, né? Mas, como todos, também acabaram caindo. Por quê? Porque esse medo que eles provocavam com a crueldade, muitas vezes fazia os povos criarem mais coragem para querer se livrar daquilo, né? E aí começavam as lutas internas. E dessas lutas internas, eles acabaram por se enfraquecer, e um outro povo chamado caldeus foi quem conseguiu vencer os assírios e dominar completamente todo o Império Assírio e formar um novo império, que foi o Império dos Caldeus, que é chamado como o Segundo Império Babilônico. Esse Segundo Império Babilônico, o rei mais famoso, alguns de vocês ouviram falar, é o rei Nabucodonosor, né? Neste caso, o rei Nabucodonosor II foi quem, por exemplo, conquistou, além da Mesopotâmia, a região de onde hoje é o Estado de Israel, né, que era a Palestina, conquistou toda aquela região e levou os judeus como escravo para a Babilônia, né? Daí, quando a gente ouve falar no cativeiro da Babilônia ou na escravidão da Babilônia, foi justamente quando Nabucodonosor aumentou esse império, invadiu, destruiu a cidade de Jerusalém e levou parte do seu povo como escravo para a Babilônia, certo? Uma das construções mais famosas do tempo antigo são os jardins suspensos da Babilônia. E dizem que ele foi construído justamente nesse império de Nabucodonosor II, né, nesse segundo império babilônico, que é dos caldeus. Era o seguinte, os jardins suspensos eram como se fosse um palácio feito em degraus, assim como o zigurate. Zigurate é uma pirâmide mesopotâmica, que ao invés de ser uma pirâmide, né, como egípcia, não, ela é feita em degraus, como se fosse um bolo, né, um bolo de casamento. E os jardins suspensos da Babilônia eram uma série de degraus onde em cada degrau tinha um jardim, né? Não temos certeza e nem temos nenhuma evidência exata, além de algumas narrativas sobre esses jardins. Mas, se vocês olharem aí na internet, vocês vão ver várias imagens retratando como seriam esses jardins suspensos da Babilônia. Bom, e aí, novamente conflitos internos e a expansão de um outro império, o Império dos Persas, né, fez com que o imperador dos persas, Ciro, conquistasse toda a Mesopotâmia. E aí ele foi muito além da Mesopotâmia, né? O Império Persa chegou até a Grécia, né? E na Grécia houve derrotas, porque eles, nas chamadas guerras médicas, né? Não é porque lá tinha médico, não. Médica porque os persas é a junção de dois povos, os persas e os medos que habitavam a região da Média. Daí porque as guerras com os gregos são chamadas de médicas. Bom, mas esse é um outro assunto que a gente vai entrar depois. Mas Ciro era um grande administrador, né? Imperador do Império Persa,
Ele, por exemplo, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, certo? E dava muita liberdade, inclusive liberdade de culto, né? Liberdade administrativa. Ele só queria duas coisas: homens para servirem no exército dos persas. Tá, vocês estão dominados aqui, vocês continuam vivendo como vocês estão vivendo, só que eram duas coisas: uma quantidade de homens para servir no exército, e a outra, obviamente, são os impostos. Tem que pagar os tributos, tem que pagar os impostos, né? Basicamente, todos os impérios fazem isso, né? Alguns mais, outros menos, mas a ideia é sempre essa: um Estado, para se sustentar, ele precisa de impostos, né? E aí é assim que ele se sustenta, é cobrando impostos dos povos dominados, certo? Bom, basicamente essa é a história, né? É como se desenrolou a história da Mesopotâmia, né? E a sociedade mesopotâmica, como toda a sociedade da antiguidade, era bem hierarquizada, bem definidos os papéis de cada um. Lá em cima, o Todo-Poderoso era o rei, que era um intermediário entre os homens e os deuses, era o chefe militar e era quem de fato decidia, né? Abaixo do rei vinham os sacerdotes, né? E os militares, os chefes militares, a nobreza. Abaixo deles vinham os comerciantes e artesãos. Por fim, agricultores e pecuaristas. Quer dizer, quem tratava da agricultura e da pecuária, da criação de animais. E, obviamente, no lastro, né, o grau mais baixo da sociedade, estavam os escravos, né? Lembrando também que as mulheres não tinham participação política, né? As mulheres não ascendiam a cargos de poder. Isso era uma questão basicamente masculina. O rio Tigre e Eufrates dava a possibilidade de uma agricultura muito boa. Então, se dedicavam basicamente à agricultura e ao pastoreio. E aí eles cultivavam de tudo que era possível, né? Tudo que a terra poderia dar, eles cultivavam, certo? E faziam comércio com povos vizinhos, certo? Fazia comércio com outros povos, todos que podiam comprar, os comerciantes faziam a compra e a venda. Agora, lembrando, essa compra e venda é troca, né? Não é por moeda, não é por dinheiro. Embora já existisse a moeda, mas ela não, a moeda surgiu em 700 a.C., mas embora pudesse haver moeda, elas não eram utilizadas comumente, né, para troca. A troca era um produto por outro. E o comerciante sempre buscando o lucro dele, né, mediante isso. Bom, crianças, basicamente sobre a Mesopotâmia é isso. Eu queria lembrar só que houve uma guerra no Iraque em 2003, Estados Unidos contra Iraque. O Iraque era a antiga Mesopotâmia, a maior parte da Mesopotâmia é o que hoje é o Iraque. E esta guerra, obviamente, destruiu muito material arqueológico, destruiu muitos museus, né? Muitas bombas, muito fogo, muitos tanques, muitos soldados. Tudo isso acabou por estragar e destruir, muitas vezes completamente, objetos e artefatos que nunca serão recuperados. Então, por exemplo, escritos, tabuinha de argila, se quebraram e acabou-se. Nunca mais nós saberemos o que eles diziam. Tá certo? Um abraço a todos, façam as atividades e continuem estudando.